Já a seguir, o Semanário Económico. PNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, está com o Semanário Económico. Esta é efetivamente a nossa primeira edição na versão 2025. Cá estaremos semana sim, a pôr-lhe a par da tendência de evolução da economia de Moçambique internacional. Quer no plano nacional, quer no plano internacional, a economia está num momento particularmente desafiante. No plano nacional, o contexto de um novo ciclo governativo, as circunstâncias de início deste ciclo governativo, desde logo as perturbações pós-eleitorais agravaram substancialmente os termos da economia de Moçambique, que vinha ao longo de 2024 num processo de recuperação econômica. Agora é recuperar o que estava sendo recuperado. Vamos lá ver o discernimento do ponto de vista governamental, do ponto de vista de políticas que possam realmente dar ou devolver a confiança aos agentes econômicos, ao setor produtivo, particularmente afetado por estas circunstâncias. No plano internacional, as informações, os acontecimentos também são potencialmente impactantes. Já estamos também a sofrer as consequências das transformações, das mutações no plano da economia internacional, as tensões geopolíticas, o novo ciclo governativo em Washington, que está neste momento a transmitir ondas de choque a toda a largura do planeta Terra. É sobre estas circunstâncias, é sobre estes eventos que nós vamos hoje nos compulsar aqui no Semanário Económico. Essas são as linhas mestras que vão definir a presente edição do nosso programa. E para esse exercício, para a eficácia dessa análise, contamos com o contributo do economista Oldemir Belchior. Bom ano, Oldemir, se posso dizer isso. Bem-vindo ao Semanário Económico e muito obrigado por manter-se como nosso analista, comentador para assuntos diversos da economia nacional e internacional. Oldemir Belchior, em poucas palavras, como é que definiria o momento atual da economia de Moçambique? Muito obrigado, João Carlos. Bom ano a si, a toda a equipe e também a toda a audiência que nos assiste. O momento atual da economia de Moçambique é bastante conturbado, marcado por uma conjuntura de mercado desafiante e complexa. Nós estamos a enfrentar um crescimento muito lento. Diria que a taxa de crescimento que deveremos atingir em final de 2024 e ao longo de 2025 não se compara à média de crescimento que nós registramos na última década. Isto tem a ver com um conjunto de fatores internos e externos que têm vindo a impactar as cadeias produtivas, a criar algum desbalanceamento entre procura e oferta e também exercer uma pressão adicional na inflação e também no desempenho das empresas, portanto, que representam o real motor de crescimento desta economia. O Estado está cada vez mais apertado do ponto de vista de orçamento,
o espaço fiscal não permite que o Estado seja mais intervencionista na economia, e sendo o Estado o maior cliente do setor privado e um indutor de liquidez, estando com dificuldades em arrecadar receitas devido ao arrefecimento da atividade económica, num contexto em que a despesa pública persiste em níveis elevados, o déficit público continua a evoluir em níveis preocupantes, o que fez soar os alarmes das agências de notação financeira, o caso da Standard & Poor's, que no final de 2024 fez um downgrade ao risco da dívida soberana por detectar riscos fiscais que podem limitar o crescimento e também inviabilizar futuros pagamentos que o Estado tem em termos de dívidas atrasadas, não só com as empresas, mas também com os seus credores financeiros. Estas empresas, por sua vez, estão num contexto bastante difícil, bastante deprimidas. A esmagadora maioria do tecido empresarial moçambicano está a operar com extrema dificuldade. E é preciso notar, João Carlos, que a maior parte dessas empresas estão muito alavancadas. E estão muito alavancadas num contexto em que a escassez de capital tornou-se evidente por diversos motivos. Pelo fato de os bancos comerciais estarem mais aversos ao risco e também ao longo dos anos passados tiveram algumas restrições do ponto de vista de liquidez por causa da imposição de reservas obrigatórias do Banco Central, e também a própria conjuntura económica não favorece a percepção de risco por parte dos bancos que financiam essas empresas. E também verifica-se outra dificuldade que está no recebimento de faturas. Ora bem, essas empresas, não tendo cash flow disponível para pagar as suas despesas correntes, como salários, fornecedores, juros da banca, porque o Estado mostra alguma ineflexibilidade na liquidação de faturas, as empresas de facto estão completamente, literalmente estranguladas. Há um estrangulamento total de tesouraria e que só é possível contornar acionando linhas de financiamento em condições preferenciais em termos de financiamento, em termos de custo, que é a taxa de juros, e também maturidade ajustada àquilo que é a sua capacidade para poder fazer face à dívida que... Vamos olhar para esses aspectos mais adiante. O Belchior, voltarei a si para vermos com algum detalhe estas linhas que acabou de avançar, que podem configurar as saídas possíveis ou hipóteses para o atual contexto econômico do nosso país. É isto que vai fundamentalmente atrair atenção central aqui na presente edição do Semanário Econômico. Mas por enquanto, e até lá, deixo-lhe ficar com os títulos dos temas de atualidade que preparamos para a presente edição. Se não forem tomadas decisões estratégicas agora, o país pode repetir os erros de outras nações africanas que exploraram recursos sem garantir desenvolvimento interno. Enquanto nós não conseguirmos diversificar a nossa economia através daquilo que são a estratégia de recursos naturais que o país dispõe, para que a partir dos meios a gente possa desenvolver a industrialização, o agroprocessamento, o turismo, a pesca, entre várias outras áreas estruturantes da nossa economia, nós sim vamos enfrentar dificuldades de nos beneficiar. Se o governo e o setor privado não garantirem transparência e inclusão, o gás pode tornar-se um benefício exclusivo para multinacionais. Nós agora temos acesso suficiente à informação para nós podermos prepararmos para participar nesta indústria.
E esse é um dos grandes objetivos que nós temos. Porque um dos desafios que nós sempre tivemos é a falta do acesso à informação. O setor privado pede reformas urgentes para desburocratizar a migração e evitar que Moçambique perca oportunidades de investimento. As multas e penalizações que essas empresas sofrem, e sofrem por culpa do próprio Estado. Portanto, é a própria instituição que engavetou os processos e não fez nada. 3 meses depois diz que tens que refazer de novo. Moçambique pode tornar-se um hub estratégico para investidores ucranianos que buscam expandir negócio no continente africano. Agriculture, Ukraine is... A Ucrânia é um grande produtor de trigo e estão interessados em fazer intercâmbio com empresários moçambicanos. Para que o diálogo seja produtivo, o governo precisa transformar as discussões em políticas econômicas concretas e eficazes. Industrializar Moçambique é uma prioridade do Ministério da Economia. Estamos em crer que o país poderá conhecer dias melhores. Estamos satisfeitos com a necessidade de garantir que a recuperação econômica possa merecer a prioridade não só do governo, mas também de cada um de nós enquanto atores. Este é o Semanário Econômico. Há um novo empecilho no ambiente de negócios moçambicano. A Confederação das Associações Econômicas veio denunciar aquilo que designou de burocracia migratória. Diz a CTA que empresas moçambicanas enfrentam dificuldades crescentes com a morosidade dos processos migratórios, afetando a contratação de mão de obra qualificada. O bloqueio de mais de 170 processos tem impactado a implementação de diversos projetos estratégicos, isto de acordo com a CTA, gerando incertezas entre investidores. Diz ainda a CTA, se a burocracia não for reformada, Moçambique poderá perder investimentos cruciais para economias concorrentes mais eficientes e ainda vai perder a capacidade de gerar mão de obra qualificada. A burocracia excessiva tornou-se um dos maiores desafios para empresas que operam em Moçambique e os processos de obtenção e renovação de vistos de trabalho são um dos principais entraves ao investimento. Além de estarmos a debater com a necessidade de recuperação das empresas, entre outros aspectos, a questão da migração, tanto tem vindo a colocar grandes entraves no desenvolvimento das atividades empresariais. Como sabem, Moçambique tem importado quadros técnicos, consultores, uma série de trabalhadores estrangeiros para desenvolver determinados projetos tanto em Moçambique, assim como, obviamente, alguns investidores que precisam vir tomar algumas ações de gestão, tanto aqui em Moçambique. De acordo com a Confederação das Associações Econômicas, há mais de 170 processos migratórios bloqueados, impedindo a chegada de profissionais qualificados ao país e travando a implementação de projetos estratégicos. Como viram, mesmo esta delegação que está cá, depois vai precisar de ter processos de migração, de visto para poder estar em Moçambique. Mas estamos a ter grandes percalços. Neste momento temos mais de 170 processos parados há mais de 6 meses. Estamos a falar desde outubro, parados a nível da migração, sem uma justificação plausível. Além dos atrasos, muitas empresas estão a ser multadas injustamente, já que os processos permanecem estagnados nos serviços de migração e, quando concluídos, os documentos já estão expirados, forçando os empresários a recomeçar todo o procedimento. E muitas vezes o que está vindo a acontecer com esses processos é que, durante este período, a maior parte dos requisitos tem duração, o prazo de 3 meses, desculpa. E quando passam esses 3 meses, expiram o prazo, os documentos estão lá dentro das instituições do Estado, como migração, neste caso em particular, e os processos são devolvidos.
e são devolvidos e não se explica por que foram devolvidos. Não, tem que fazer de novo, seja registro criminal, seja qualquer outro documento que tenha essa duração de 3 meses. Esperou o prazo, o documento estava nas mãos do Estado. A falta de eficiência nos serviços de imigração passa uma imagem negativa para investidores estrangeiros que veem Moçambique como um destino de negócio estável e pouco previsível. E a empresa tem que voltar a fazer todo o processo. E há casos nos quais, por ter expirado os prazos, as empresas são obrigadas a pagar multas. Então, estamos a ter esse constrangimento, não percebemos porquê. O Presidente da República referiu-se há pouco tempo que deveria-se acabar com a burocracia. E vemos que instituições como a migração simplesmente estão a ignorar esse tipo de mensagem e não sabemos porquê. Para atrair capital estrangeiro e garantir a expansão das operações empresariais, é fundamental que o Governo implemente reformas urgentes na política migratória, garantindo prazos claros e processos mais ágeis para empresas que precisam de trabalhadores estrangeiros qualificados. O impacto é mau, porque passa uma má mensagem sob o ponto de vista daquele que está a desenvolver as atividades em Moçambique. Nós atraímos delegações, vêm a Moçambique, quando querem começar a trabalhar e depois encontram esse tipo de entraves. O segundo aspecto é o financeiro que eu me referi, o fato de que as multas, as penalizações que essas empresas sofrem. E sofrem por culpa do próprio Estado. Portanto, é a própria instituição que engavetou os processos e não fez nada. 3 meses depois diz que tens que refazer de novo, ou então, se não tem que fazer de novo, tem que pagar multas porque determinadas pessoas já estão fora do prazo. Portanto, e também, terceiro, o fato de que as atividades vêm sendo adiadas. Portanto, aquilo que devia ter sido feito talvez em janeiro, porque os processos começaram em setembro, outubro, não foi feito. Simplesmente porque estão à espera das pessoas para estarem no terreno, particularmente aqueles que são técnicos para fazer reparações, manutenções, tanto das empresas. Portanto, acabam atrasando essas atividades também. Se essas mudanças não forem implementadas, Moçambique corre o risco de perder investidores estrangeiros para países concorrentes que oferecem condições mais favoráveis ao setor privado. O novo Ministério da Economia tem se mostrado aberto e sedutor ao setor privado nacional. Assim que assumiu funções, o novo Ministro da Economia desdobrou-se, ou tem se desdobrado mesmo, em encontros com várias organizações empresariais representativas do setor privado. Em tais encontros, o ministro ou o Ministério tem estado a ouvir as preocupações mais candentes que o setor privado tem estado a apresentar, fundamentalmente no contexto dos esforços de recuperação da atividade produtiva das empresas seriamente afetadas pelas convulsões sociais vividas em dezembro e janeiro, particularmente, que paralisou um grande número ou afetou um grande número de empresas moçambicanas e que neste momento procuram formas de retomar as suas atividades, sendo certo, conforme o próprio setor privado já o disse, é certo que algumas empresas jamais voltarão. Contudo, o sucesso desta abordagem dependerá da capacidade do governo de traduzir intenções em medidas concretas que tragam impacto real para os empresários e investidores. O recém-criado Ministério da Economia tem sinalizado uma aproximação estratégica ao setor privado como parte das suas prioridades para dinamizar o investimento e o crescimento econômico. Desde que assumiu o cargo, o ministro Basílio Morato tem recebido diversas entidades representativas de diferentes setores produtivos, realce para a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, a Associação Moçambicana de Economistas, a Associação Nacional de Jovens Empresários e a Câmara de Comércio de Moçambique. Há várias abordagens e brevemente poderemos torná-las públicas. Neste encontro, enfatizou a necessidade de aprimorar a participação dos jovens empresários e que estes devem estar munidos de conhecimento
do que está a acontecer neste momento a nível do país, de modo a que nós possamos estabelecer uma plataforma comum de interação com esta camada empresarial. Os encontros têm servido como um espaço para diálogo, para discutir os principais desafios que limitam o ambiente de negócios no país. Entre as preocupações destacadas pelo empresariado estão a elevada carga tributária, a dificuldade no acesso ao crédito e os entraves burocráticos que retardam o investimento privado. Estamos satisfeitos porque o Ministério da Economia está aberto a dialogar com o setor privado, está aberto a recolher tudo aquilo que são as preocupações do setor privado e dar as devidas soluções ou discutirmos as devidas soluções para que tenhamos uma economia vibrante, tenhamos as empresas a laborar, tenhamos as empresas a criar empregos e tenhamos as empresas também a pagar impostos. O setor privado espera que essas discussões não se limitem a um mero diálogo, mas resultem em medidas concretas que possam melhorar o ambiente empresarial e estimular a atividade econômica. Já temos pelo menos 2 medidas que nós estamos a pensar. A primeira medida, naturalmente, é o apoio financeiro. Para uma empresa recuperar, precisa de ser apoiado financeiramente. De onde é que há de vir dinheiro? Isso é que vamos discutir. Se vamos buscar dinheiro do fundo público ou de apoios internacionais ou do próprio setor privado, isso vai ser discutido. O segundo aspecto é uma moratória fiscal e sentimos que o governo está aberto a trazer soluções conjuntas para resolvermos estes problemas. Mas esses são problemas de curto prazo. O país tem muito mais problemas estruturais que, devido à altura, os empresários, através dos seus pelouros, vão colocar para, juntos com o governo, procurarmos soluções desses problemas. O governo tem apontado para reformas fiscais e institucionais como parte da solução para dinamizar a economia. No entanto, o empresariado alerta que estas medidas necessitam de implementação eficaz para produzirem os resultados desejados. Pelas projeções que foram apresentadas, estamos em crer que o país poderá conhecer dias melhores. Estamos satisfeitos com a necessidade de garantir que a recuperação econômica possa merecer a prioridade não só do governo, mas também de cada um de nós enquanto atores. A comunidade empresarial reconhece a importância do compromisso governamental, mas enfatiza que a concretização de políticas programáticas será determinante para reforçar a confiança dos investidores e acelerar o crescimento do setor privado em Moçambique. A exploração de gás natural em Moçambique representa um potencial de crescimento econômico inédito, isso é um fato, mas há dúvidas sobre quem realmente irá se beneficiar dessa riqueza. Enquanto as multinacionais dominam os contratos de grande valor, as empresas moçambicanas enfrentam dificuldades para se inserir na cadeia de fornecimento. A falta de políticas efetivas de conteúdo local e de capacitação das pequenas e médias empresas pode resultar num cenário de crescimento do setor do gás natural que não se reflete em melhorias para a população e para a economia no seu todo. Moçambique tornou-se um dos maiores protagonistas da corrida global pelo gás natural, com a descoberta de trilhões de pés cúbicos de reservas na bacia do Rovuma. No entanto, o país enfrenta um dilema: transformar essa riqueza energética num motor de crescimento sustentável ou permitir que ela se torne apenas mais um capítulo na exploração de recursos naturais sem benefícios para a população. Moçambique teve várias etapas. É indiscutível o potencial de Moçambique em termos de hidrocarbonetos e recursos minerais. O potencial é indiscutível. Moçambique já fez um grande progresso no que diz respeito à legislação para atrair investidores para as áreas de minerais, do gás e dos recursos minerais.
E quando falo da lei dos petróleos, falo da lei das minas, falo da lei dos investimentos. Portanto, há um esforço muito grande que já foi feito. A verdade é que nós temos focos de instabilidade, como Cabo Delgado, por exemplo. E que esses focos de instabilidade, infelizmente, tornam-se um empecilho, tornam-se um obstáculo para o investidor vir para Moçambique, ou olhar para Moçambique como um país apetecível. Não quer dizer que os investidores não hão de vir a Moçambique. Dado o valor dos recursos naturais que nós temos, o investidor tem um grande interesse em vir para Moçambique. O interesse está lá. A exploração de gás natural pode ser uma ferramenta essencial para a transição energética global, oferecendo uma alternativa com menores emissões de carbono. Contudo, para Florival Mucave, presidente da Câmara de Energia de Moçambique, é fundamental que o gás seja utilizado para impulsionar a industrialização e eletrificação interna, em vez de servir apenas para exportação. O desafio que nós temos hoje em dia é que esses investidores estão a levar mais tempo do que o normal para investir em Moçambique. Em condições normais, por exemplo, nós já teríamos o gás da Total, nós já teríamos a ExxonMobil muito mais avançada nos seus projetos, mas não avançamos exatamente por causa das questões de instabilidade. Não mete em causa aquilo que é a riqueza do país, não mete em causa quão apetecível o país é, mas é verdade que torna os projetos muito mais lentos e adia o início dos projetos. Apesar do grande potencial, Moçambique enfrenta riscos estruturais e políticos que podem limitar os investimentos. A instabilidade em Cabo Delgado, onde estão localizados os principais projetos de gás, levou à suspensão do megaprojeto da Total Energies, avaliado em 20 mil milhões de dólares norte-americanos. Não há dúvidas que esta questão da colaboração é a base do desenvolvimento do empresariado, a nível mundial. Os empresários que vêm internacionais, as empresas internacionais que vêm para Moçambique, eles têm um objetivo muito concreto. Eles vêm para Moçambique trabalhar, explorar os recursos e ter a certeza absoluta que eles conseguem levar de Moçambique os lucros suficientes que correspondam ao investimento que foi feito em Moçambique. O que eles querem do nosso lado é que, caso haja capacidade de parcerias com moçambicanos, que sejam moçambicanos que podem agregar valor. Portanto, do nosso lado, a questão do treinamento dos moçambicanos, a questão da capacitação dos moçambicanos é crucial. É crucial no sentido em que isso é que vai fazer com que os moçambicanos se tornem capazes, em que os moçambicanos possam ser parceiros parceiros integrados e positivos. Integrados no sentido em que são parceiros que vão entender o negócio. Já passou a era em que dava-se 5% ou 10% a um moçambicano e o moçambicano ficava em casa e no final do mês ia receber o dinheiro. Isso não é uma parceria, o moçambicano ainda não é parceiro. Portanto, nós somos uma geração de empresários moçambicanos que queremos de facto participar nesta indústria. E a única maneira de nós participarmos é através da colaboração. E a colaboração exige capacitação, exige treinamento. A janela de oportunidades existe, mas é curta. Se Moçambique não definir uma estratégia clara para maximizar os benefícios do gás, pode acabar apenas como um fornecedor de matéria-prima para potências estrangeiras, sem impacto significativo no seu desenvolvimento. O interesse de investidores ucranianos abre boas perspectivas para o setor agrário moçambicano, mas também há setores como o de energia e infraestruturas que estão a concitar a atenção de interesses empresariais ucranianos. No entanto, a concretização destes investimentos dependerá fundamentalmente da capacidade do governo de oferecer garantias jurídicas, incentivos fiscais e um ambiente de negócios igualmente previsível. Sem essas condições, o diálogo poderá não se traduzir em resultados tangíveis para a economia moçambicana, o que equivale a dizer que a flexibilização do quadro
atrativo do investimento é fundamental para que os interesses se traduzam em realidades concretas e transformadoras para a economia moçambicana. Uma delegação de empresários ucranianos desembarcou recentemente em Moçambique para explorar novas oportunidades de cooperação econômica e investimento, com um forte interesse em setores estratégicos como agricultura, energia, mineração e tecnologia. A missão surge num momento em que Moçambique busca diversificar as suas parcerias comerciais e atrair investidores de mercados não tradicionais. A visita reflete o interesse crescente da Ucrânia no continente africano, tanto para expandir o seu comércio exterior, como para estabelecer novos canais de fornecimento de matérias-primas e oportunidades de desenvolvimento. A Ucrânia é um grande produtor de trigo e estão interessados em fazer um intercâmbio com empresários moçambicanos na importação, mas também no aumento daquilo que são os skills na produção do trigo e na própria manufatura do trigo, né? Somos grandes consumidores, é uma boa oportunidade. A Ucrânia é historicamente um dos maiores produtores de trigo do mundo e nos últimos anos tem enfrentado desafios na exportação devido ao conflito com a Rússia. Para os empresários ucranianos, Moçambique representa uma porta de entrada para o mercado africano, permitindo a diversificação dos seus canais de exportação e, potencialmente, a criação de parcerias para a produção e transformação local de trigo. Moçambique, por sua vez, poderá beneficiar-se de preços mais competitivos e um fornecimento mais estável de cereais, reduzindo a sua dependência de importações de mercados tradicionais, como os Estados Unidos e a União Europeia. Na área de tecnologias de informação e comunicação, abordou-se aqui a questão de uma grande oportunidade que é o e-commerce e também na criação daquilo que é uma plataforma, grande plataforma de empresários moçambicanos e ucranianos que possam desenvolver mais atividades neste setor. Identificou-se uma série de oportunidades e que nos próximos dias vai se desenvolver. Outro ponto forte da missão empresarial foi o interesse na exploração de energias renováveis, com foco na energia solar. A Ucrânia possui experiência consolidada no setor e pode colaborar com Moçambique no desenvolvimento de infraestruturas energéticas, particularmente na expansão de plantas fotovoltaicas e projetos hídricos que combinem gás e energia solar. Na área de mineração, falou-se daqui da mineração do ouro. Moçambique é um grande detentor de grandes reservas do ouro, então também há um grande interesse de fazer o intercâmbio nos dois setores. Falou-se também na área de energia, das energias renováveis, em que se podem desenvolver grandes plantas de produção de energia solar. O setor mineiro também esteve na agenda, especialmente na exploração de ouro e outros metais estratégicos. Com vastos recursos naturais ainda inexplorados, Moçambique poderia beneficiar-se da tecnologia e do know-how ucraniano para desenvolver projetos mais eficientes e ambientalmente sustentáveis. Agriculture, you know, Ukraine is an agricultural country. We supply a lot of agricultural products like to Africa, and I see the opportunity like through supplying to attract investors to invest in manufacturing, not only to supply but also to manufacture and to make Mozambique the center, the entrance to the whole Africa. A visita da delegação ucraniana reforça a ideia de que Moçambique pode tornar-se um centro estratégico para investimentos globais na região, ligando a Ucrânia a outros mercados africanos. Para que essa parceria se concretize, será essencial garantir condições favoráveis ao investimento, segurança jurídica e incentivos fiscais que tornem o ambiente de negócios mais atrativo. We discussed we had good discussions, and as I said, the main point to leave Mozambique with 1, 2, 3 projects in every field, not just basic general talks. It's very important to show and to suggest, to propose to investors exactly projects, because business people are very concrete, and they prefer to talk exactly about projects and discuss exactly projects. So it's hard to say. It depends on the projects, because if the projects are best, good, it would be very fast. A missão representou um primeiro passo importante, mas o sucesso dessa cooperação dependerá da capacidade do governo e do setor privado de transformar conversas em ações concretas.
E com esta última notícia sobre as perspectivas económicas africanas, encerramos o nosso apontamento mais informativo aqui do Semanário Econômico. Vamos observar uma breve pausa antes de escalarmos para o tema de fundo, cujas notas de enquadramento já o fizemos no início do programa. Contamos com o concurso do economista e analista Oldemiro Belchior, que de resto foi com ele que fizemos precisamente essas notas de enquadramento. Nesse aspecto, nesse quesito, vamos nos debruçar sobre as perspectivas económicas para Moçambique. Vamos analisar, entre outras questões, o plano de 100 dias anunciado para o governo e ver que oportunidades existem nesse plano para impulsionar não só o crescimento econômico, mas também a recuperação econômica. O Oldemiro Belchior está em estúdio para fazermos então essa discussão, que vai acontecer mesmo logo a seguir ao breve intervalo que vamos observar. Você está com o Semanário Econômico. Agora sim, vamos em profundidade analisar o contexto da economia nacional, mas vamos partir do contexto internacional, porque sinais importantes e não negligenciáveis têm sido dados a partir dos principais pontos de comando da economia internacional. Desde logo, conforme me referi no início do programa, quando fizemos as notas de enquadramento, nos referimos ao novo ciclo governativo na maior economia do mundo, os Estados Unidos. Estamos a receber impactos das ordens executivas da administração Trump. Oldemiro Belchior, vamos começar pelo plano internacional. As previsões econômicas para 2025 apontam para um crescimento global moderado para este ano, mas com riscos inflacionários persistentes. Que fatores considera determinantes para a evolução da economia mundial neste ano? Associado a isso, temos as tensões comerciais, Estados Unidos, China, Canadá, México, até Brasil, Índia, Europa, que continuam num ponto bastante crítico. Que desdobramentos podemos esperar e como estas disputas efetivamente podem impactar as economias africanas e, nomeadamente, a moçambicana? Diria que nós não esperamos um crescimento mundial moderado, mas sim uma estagnação do uma crescimento. Estagnação mesmo. É muito mais provável, se reparar aquilo que são as previsões anunciadas pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, nas reuniões de outono de 2024, e também essas previsões foram atualizadas em janeiro de 2025. Repare que o crescimento global sai de 3,1 em 2024 para 3,2 em 2025. Portanto, há uma estagnação económica e isso deriva de vários fatores. Um deles, conforme referiu bem, tem a ver com os efeitos que as ordens executivas de Trump estão a ter nos mercados financeiros. Obviamente que estas medidas protecionistas adotadas pela administração de Trump estão a repercutir-se nos preços das matérias-primas energéticas alimentares, estão a despoletar uma elevada volatilidade e incerteza por parte dos investidores internacionais. Obviamente que, havendo uma perturbação nos mercados de commodities, as balanças comerciais de vários países também é afetada. E, consequentemente, o valor das moedas e também da inflação
que é o caso que nós já estamos a observar, alguma postura mais cautelosa dos bancos centrais na Europa, o caso do Banco da Inglaterra, o Banco da Inglaterra e também o Banco do Japão na Ásia e também o Banco Central Europeu, que é a autoridade monetária da Europa, já alertou que 2025 vai ser um ano de elevada incerteza, não só por causa das rivalidades comerciais entre as duas maiores potências, que é os Estados Unidos da América e a China, que disputam há décadas pela hegemonia mundial, mas também Trump quer o cessar-fogo do conflito na Ucrânia. Isto traz múltiplas vantagens para os Estados Unidos, porque neste momento o principal produtor exportador de gás natural e petróleo é a Rússia. A Rússia é o principal fornecedor de gás e petróleo para a zona euro. E o Trump quer inverter isto. O petróleo, que é o crudo produzido nos Estados Unidos, West Texas Intermediate, não está a abastecer o mercado europeu porque a Rússia, neste momento, tem um mercado monopolista em termos de cadeia de abastecimento. Ora bem, Trump está mais protecionista, como era de se esperar, está a impor tarifas na importação de bens do lado da China, de alguns países da América do Sul, o caso do México, também temos o Canadá, isto para travar o fluxo de drogas e também limitar operações de branqueamento de capitais e reduzir a entrada de imigrantes ilegais, no sentido de criar uma América mais independente, mais produtiva e mais valorizada internamente. O que Trump quer? Essencialmente, Trump, ao impor essas tarifas não só aos países europeus, como ao seu maior rival, que é a China, ele quer, portanto, que os investidores passem a investir no próprio Estados Unidos. Ou seja, ele quer aumentar o meio de tendo em conta os fatores de produção nos Estados Unidos. Vai depender muito do pacote de incentivos e estímulos que o governo americano tem para oferecer a esses investidores internacionais e também as prioridades económicas de cada país. Portanto, como nós já esperávamos, o Trump tem, de facto, uma personalidade com alguns traços de narcisismo, não é? E este narcisismo, diria, em termos económicos, não numa personalidade pessoal, mas em termos económicos, impõe, portanto, medidas mais endurecidas às economias mais fragilizadas. Bem, vamos localizar a nossa análise. Já lhe fiz esta pergunta quando fizemos as notas de enquadramento na abertura do programa, mas quero, nesta altura, ver as coisas com uma certa lupa. Como é que vê a situação no nosso país, em Moçambique, e sobretudo e fundamentalmente, que mecanismos podem ser ativados para minimizar os impactos das circunstâncias que afetaram recentemente a economia e revitalizar as empresas mais afetadas, se não todas as empresas? Eu penso que medidas impactantes poderiam ter um efeito positivo imediato na situação financeira das empresas. São concessão de moratórias fiscais e uma isenção temporária de contribuições sociais para as empresas mais afetadas pela crise pós-eleitoral. E neste domínio é essencial identificar quais foram os setores mais sensíveis e que possam beneficiar deste pacote de incentivos. Precisamos de uma política cambial menos estressante, isto é, poderia-se usar alguns estabilizadores como reservas internacionais e o Fundo Soberano para amortecer as pressões do lado da procura, no sentido de nós termos uma oferta de moeda externa no mercado que permita satisfazer a demanda existente. E isto como é que é possível? É possível, portanto, recorrendo a esses estabilizadores que podem, portanto, aliviar a pressão que existe.
É fundamental flexibilizar o pagamento das faturas em atraso ao setor privado. Portanto, os atrasados que o Estado tem é o que tem permitido fazer o crowding out na economia. E nós precisamos de um crowding in e não um crowding out. O que eu quero dizer? O crowding in é quando os recursos financeiros disponibilizados no mercado são maioritariamente absorvidos pelas empresas que são as unidades produtivas. Mas agora nós estamos a fazer o efeito contrário, que é o Estado, que é o maior beneficiário do crédito junto da banca, por razões óbvias, como sabemos. É o Estado, de facto, que é o segmento, não é? Eu diria que confere maior risco e também uma rentabilidade aceitável, em detrimento das empresas que, neste momento, estão, na sua esmagadora maioria, devastadas pela crise. Não faríamos uma análise completa se não olhássemos aquilo que tem sido o papel do Banco de Moçambique nas circunstâncias atuais, que tem adotado uma postura de relativa flexibilidade neste arranque de 2025, com a redução das reservas obrigatórias, portanto a taxa diretora. Também como é que estas medidas podem se juntar àquilo que está a sugerir, propor, e termos um efeito bastante mais benéfico para a economia, para a estabilidade económica e o próprio crescimento, o estímulo do crescimento económico? Uma política monetária mais expansionista favorece o crescimento e também dinamiza o consumo e investimento privado, que são variáveis essenciais para nós termos mais produto interno no país. O Banco Central sinalizou no arranque de 2025, como disse bem, com uma descida das reservas obrigatórias de 10%, não é? Passamos de 39,5% para 39% em moeda estrangeira, de 39% para 29% moeda nacional. Sim, é um sinal positivo. Isto vai permitir libertar mais liquidez do sistema bancário para continuar a financiar a economia. Mas agora é preciso vermos como é que essa liquidez vai ser canalizada. Se vai ser canalizada para as empresas que estão em dificuldade, ou vai ser, portanto, uma liquidez que vai ser aplicada... Vai consolidar o crowding out. Vai ser, exatamente, vai ser uma liquidez que vai estar sob o efeito crowding out, onde, portanto, a banca continuará a ter mais apetite em financiar a dívida pública interna devido ao binómio rendibilidade-retorno, porque financiando as emissões de bilhetes de tesouro, obrigações de tesouro, portanto, esses ativos financeiros no balanço dos bancos proporcionam uma rendibilidade mínima e também asseguram um retorno. Ou seja, em termos de percepção de risco, financiar a dívida pública neste momento é mais viável para as instituições financeiras em detrimento das empresas, porque olhando a situação patrimonial, económico-financeira em que as nossas micro, pequenas e médias empresas estão, muitas delas não têm ativos reais para oferecer de garantias e, acima de tudo, não têm cash flow disponível para garantir o pagamento dos empréstimos nas maturidades acordadas com os bancos. Eu diria que a banca vai estar mais aversa ao risco no segmento empresarial e deverá se posicionar com um modelo de negócio diferente em 2025, porque a sua matriz de riscos alterou significativamente pelos choques que nós observamos na conjuntura. Acredita que o Banco de Moçambique vai manter esta tendência que tem vindo a seguir, claramente, não obstante as circunstâncias se os níveis de inflação permanecerem baixos e estiverem dentro do objetivo Voltamos ao contexto macroeconômico, particularmente as estratégias do governo para 2025. Foi-nos apresentado recentemente o plano de
100 dias do governo, incluindo um pacote de reformas, com medidas como a criação do Banco de Desenvolvimento, do Fundo Econômico Social. Como é que avalia estas iniciativas? Estas medidas podem, de fato, conseguir relançar a economia? É disto que a economia de Moçambique precisa neste preciso momento? Esta é uma pergunta muito interessante. Eu acho que este plano de 100 dias de governação é extremamente ambicioso e desafiante. Confesso que revela algum ceticismo na implementação de algumas medidas que estão programadas neste timeline muito reduzido, que é o caso da criação de um banco de desenvolvimento. Criar um banco de desenvolvimento de raiz em menos de 100 dias parece-me um voo muito alto, porque a constituição de uma operação bancária envolve custos de licenciamento, investimento de capex, formação, treinamento, capacitação de pessoas, e o banco também precisa mais do que uma arquitetura conceptual que já foi feito, é uma estratégia de desenvolvimento. Qual é o posicionamento dessa instituição bancária no mercado? Porque repara, João Carlos, nós há mais de 2 anos estamos a falar de um fundo de garantia mutuária de base de capital público para apoiar o desenvolvimento do setor empresarial, mas esse projeto não sai do papel. Já há mais de 2 anos que ouvimos, não é, que há um instrumento alternativo de financiamento que o Estado vai disponibilizar para ajudar o processo de criação de valor das empresas numa partilha de risco com instituições financeiras, mas continuamos ainda sem um green light. Sem ver este, não temos um green light dessa instrumento disponível. Exatamente. Se é um fundo de garantia mutuária, não é um banco. Estamos a falar de uma solução de financiamento que, no meu entender, dada a minha experiência bancária e económica, parece muito mais rápido implementar um fundo de garantia mutuária, que é uma solução de financiamento, do que criar um banco de raiz. Portanto, vai levar tempo para que este projeto seja uma realidade, não é, no nosso mercado, mas eu penso que conceptualmente a iniciativa está muito bem pensada. Moçambique precisa qual seria o caminho mais rápido para chegar a esse resultado do Banco de Desenvolvimento? Mas é preciso também funding para fundar esse Banco de Desenvolvimento. Ora bem, nós estamos a acompanhar as dificuldades e limitações fiscais que o Estado tem, com um déficit público elevadíssimo, um dos maiores da região, uma dívida pública que já atingiu patamares de insustentabilidade. Não sei qual vai ser a fonte de capital para alavancar as atividades do Banco de Desenvolvimento. O Estado já tem um banco. O Estado, sim, nós também temos um banco público, que é o Banco Nacional de Investimento. Poderia ser também uma alternativa, reestruturar ou transformar o Banco Nacional de Investimento para um Banco de Desenvolvimento. Isto implicaria menos custos de licenciamento, de investimento, em instalações, ativos, imobilizado e mesmo também em termos de pessoas, usando essa operação já existente, redefinindo o modelo de negócio e a sua estratégia de posicionamento no mercado, poderia ser, na minha opinião, a solução imediata que pudesse satisfazer aquilo que é a prioridade do governo nestes 100 dias. O BNI já está no mercado há mais de 10 anos, portanto é uma instituição que já está preparada para os desafios económicos atuais e futuros. Já existe uma infraestrutura tecnológica montada, existe também uma estrutura já instalada em termos de pessoas, em termos de carteira, em termos de negócio. Seria muito mais simples redefinir o foco estratégico e o posicionamento do banco para passar a atender aquilo que são as necessidades
de um banco de desenvolvimento, porque esta economia realmente precisa. Nós temos que avançar para um processo de industrialização e diversificação da cadeia produtiva. Não podemos continuar obcecados no gás, porque não vai ser o gás que vai proporcionar desenvolvimento. Então, nós temos que apostar fortemente em outras áreas com potencial de crescimento. No caso da agricultura, turismo, a indústria transformadora, a energias. Para o plano de 100 dias, o governo também anunciou este Fundo Econômico e Social. Recuando no tempo, recordo-me de iniciativas da governação de Armando Emílio Guebuza, que havia os apoios dos 5 milhões para os distritos. Vê alguma similaridade ou um aprimoramento desta medida? O que lhe parece que venha a ser o conteúdo e o alcance deste Fundo Econômico e Social? O Fundo Econômico e Social teria de ser gerido pelo Banco de Desenvolvimento, não é? Portanto, é um fundo de cariz social e deve ser alocado para uma instituição que está vocacionada a fazer a gestão desses fundos. Como é que operacionalmente pode ser viabilizado este Fundo Econômico e Social? Pronto, este fundo, neste momento, deve priorizar o apoio à recuperação do tecido empresarial. Portanto, as empresas que sofreram drasticamente com os atos de vandalismo, saques, perda de valor, e muitas delas, neste fundo, sem dúvida, este fundo tem que ser um fundo de emergência, tem que ser um fundo de emergência que serviria para ajudar a revitalizar as empresas em crise, porque se a esmagadora maioria das empresas estão a operar numa situação de stress, não é? De stress portanto, sem recursos para poderem retomar as suas atividades, o Estado também é afetado por esta crise sistémica, que nós chamamos na macroeconomia a crise sistémica, ou seja, são empresas, o Estado e também a banca, direto ou indiretamente, pode também sofrer com esta situação. Portanto, este fundo deve priorizar a recuperação de empresas que ainda são rentáveis e que ainda podem contribuir para a economia. O Estado, obviamente, tem algum benefício na arrecadação de receitas. Se são unidades produtivas que ainda contribuem de forma significativa em termos de pagamento de impostos e outras contribuições para o Estado, este fundo também deveria ser alocado a este segmento de mercado. Eu penso que isto é prioritário. Contrariamente à estratégia que foi adotada anteriormente nos chamados fundos de distrito, mas era um contexto diferente. Nós agora estamos numa situação de emergência, nós estamos numa emergência económica e é importante se devolver a confiança dos mercados, restabelecer a segurança dos investidores, posicionar as empresas no centro da recuperação e este fundo econômico deve disponibilizar capital, meios financeiros para que as empresas possam continuar a produzir, a investir, a importar e a serem os contribuintes para a nossa economia. Belchior, muito obrigado pela sua prestação aqui no Semanário Econômico. Este tema da reforma do setor empresarial do Estado continua um tema candente, um tema premente e tenho a certeza que voltaremos a ele exclusivamente porque é um tema que realmente justifica esse detalhe no tratamento. Este foi o tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico, que vai agora para uma breve pausa. Voltamos com o programa logo a seguir. Então, Aldemir Belchior, boa noite e até breve. Boa noite, obrigado. Você está com o Semanário Econômico.
Vamos à conjuntura de mercados, temos basicamente os dados da inflação do mês de janeiro. A inflação tende a acelerar neste período de dezembro-janeiro, tem sido cíclico esse comportamento, mas não em termos tão expressivos como se verificou este ano. As razões provavelmente é capaz de adivinhar as perturbações sociais ocorridas que afetaram a rede comercial do país, e a atividade produtiva contribuiu fundamentalmente para o agravamento dos termos do custo de vida em Moçambique. De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatísticas, produtos como arroz, carapau, tomate foram os mais afetados, impactado por esta via o custo de vida das famílias moçambicanas. Se esta tendência continuar nos próximos tempos, um cenário provável é que o Banco de Moçambique pode ver-se na contingência de rever a política monetária e para, desta forma, conter estas pressões inflacionárias. O primeiro mês de 2025 registrou um aumento expressivo da inflação, impulsionado pelo encarecimento de bens alimentares e variações regionais nos preços. A inflação de janeiro foi impulsionada sobretudo pelo aumento dos produtos de alimentação e bebidas não alcoólicas, que contribuíram com 1,16 pontos percentuais para a variação mensal. Entre os produtos com maior alta destacam-se em contrapartida, alguns produtos registraram quedas de preços, ajudando a suavizar o impacto inflacionário. A combinação destes fatores fez com que o aumento geral dos preços fosse menos pronunciado do que poderia ter sido, suavizando parcialmente a pressão inflacionária. A análise regional da inflação revela que todas as cidades analisadas registraram aumento nos preços em janeiro. Inhambane foi a província com maior variação mensal, atingindo 3,4%. Xai-Xai seguiu-se com 2,13%, consolidando-se como um dos centros urbanos mais afetados pela subida de preços. Tete registrou uma inflação de 2,9%, sendo a terceira cidade com maior aumento. Já Maputo teve um aumento de 1,50% acima da média nacional. Climana, com 1,23%, Chimoio 1,20%, Nampula 0,86% e Beira com 0,85%. Registaram variações abaixo da média mensal de 1,45%. Já na comparação homóloga, os aumentos mais expressivos do nível geral de preços foram registados em Xai-Xai, com 5,97%, Tete 5,80%, Inhambane com 5,56%, Climane com 4,47%, Maputo 4,45%, Nampula 4,40%, Chimoio 4,36% e Beira com 4,17%. A tendência de aumento da inflação nos primeiros meses de 2025 poderá ser influenciada por vários fatores, incluindo variação nos preços dos alimentos, que continuam a ser o principal motor da inflação no país, impacto da política monetária do Banco de Moçambique, que tem mantido uma postura de flexibilização, reduzindo a taxa de juros de referência para 12,75% no final de 2024. Câmbio do metical, que se manteve relativamente estável, mas continua sujeito a pressões externas. Eventos climáticos, como o fenómeno El Niño, que pode afetar a produção agrícola e aumentar os preços dos produtos alimentares. Caso as pressões inflacionárias persistam, o Banco de Moçambique poderá reavaliar a sua política monetária para conter os aumentos de preços e garantir a estabilidade econômica. A evolução da inflação ao longo dos próximos meses será crucial para determinar as decisões de política econômica e o impacto no poder de compra dos moçambicanos. Este é o Semanário Econômico.
Estamos de saída, mas não antes de revermos o essencial do que foi tratado ao longo deste programa. O setor privado apresentou propostas para reduzir a carga tributária, melhorar o ambiente regulatório e facilitar o acesso ao crédito. Para uma empresa recuperar, precisa de ser apoiado financeiramente. De onde é que há de vir dinheiro? Isso é que vamos discutir. Especialistas defendem que o gás deve ser usado para impulsionar a industrialização nacional e não apenas para a exportação. Where we get it right is boosting up local content. Where we get it right is going against resource nationalism. Where we get it right is standing hand in hand with the investors, with the companies, supporting them. Multas elevadas e atrasos na renovação de documentos criam um ambiente de negócios incertos e desestimulam investidores estrangeiros. Nós atraímos delegações, vêm a Moçambique quando querem começar a trabalhar e depois encontram este tipo de entrada. A agricultura e a energia são os setores mais promissores para a parceria, com destaque para a produção de trigo e energias renováveis. Agriculture, Ukraine is... A Ucrânia é um grande produtor de trigo e estão interessados em fazer intercâmbio com empresários locais. E já está cumprida mais uma edição do Semanário Econômicos. Tivemos imenso prazer em produzir este programa para si e agradecer pela sua audiência aqui na STV Notícias. Está feito mais um Semanário Econômico. Boa noite e até breve. PNI, milhões de braços, uma só força.